Olá, amante do terror. Para começar, o embaixador de Alagara tem uma origem totalmente nebulosa. A única coisa que realmente sabemos é que ele surgiu fora de Alagara, o que significa que, na verdade, ele nunca foi criado pelo Rei Enforcado, e sim é uma entidade cósmica forasteira. A aparência dele é descrita da seguinte forma: tem uma pele totalmente negra com detalhes brancos, não tem características faciais, não veste absolutamente nada, mas não tem nenhum tipo de genitália e, por fim, tem um corpo humanoide feminino, mas não tem gênero específico, sendo referido em inglês como it, ou seja, aquilo. Então pode ser chamado de ele, porque o pronome masculino flexiona para ambos os gêneros. Ele teria se apresentado ao rei de Alagara desde antes dele virar realmente um dos deuses do multiverso e teria manipulado seus pensamentos em um momento de extrema fraqueza, quando o rei teria perdido a sua esposa. O embaixador que teria feito o rei ser autoritário com o povo, ele teria o incentivado a praticar a magia negra e a sacrificar o seu próprio e único filho em prol de poder. Aparentemente, o enforcamento já teria sido planejado pelo próprio embaixador, para que assim o rei voltasse como um deus, e ele pudesse tirar vantagem disso. E ele realmente tirou o máximo que pôde. Aqueles que assistiram ao vídeo de Alagara sabem que o Rei Enforcado, embora seja um deus, teve uma morte um tanto conturbada. Então apenas de ele ter que andar todo o caminho até o seu trono foi uma tarefa quase impossível. E chegando lá, ele se sentou em seu trono e bebeu uma taça de sangue dada por um dos seus 4 lordes. E então ele foi aprisionado por correntes para que não pudesse se mexer, pois cada movimento causava uma dor terrível. Foi aí então que o embaixador de Alagara se tornou o seu braço direito, porque o rei lhe concedeu parte dos seus poderes para que ele pudesse lhe representar nos reinos do multiverso em que foi requisitado. E ele o fez. Só que algo que o Rei Enforcado não suspeitava é que esse era o plano do embaixador de Alagara. Na verdade, é ele quem governa a cidade por meio do Rei Enforcado, por baixo dos panos. Assim o rei não suspeitaria do seu plano, e nem os cidadãos. Ele fez tudo isso para ganhar mais poder. E não só isso, mas ganhar um reino com um povo que não questionaria suas ordens. E o principal, nunca se rebelaria contra o seu rei. O único que já descobriu sobre o seu plano foi o Lorde Negro, que era um dos 4 lordes de Alagara. E para não ser descoberto, o embaixador arquitetou um plano, e junto dos outros 3 lordes, selou o Lorde Negro em sua máscara e o lançou na terra, e logo destruiu seu corpo. E foi aí que o Lorde Negro se transformou no SCP-035. Já que o primeiro plano do embaixador foi um sucesso, ele daria início ao segundo, que é expandir o reino de Alagara. O problema é que o reino fica em uma dimensão consideravelmente pequena, do tamanho da cidade praticamente. Então tinham apenas 2 opções: expandir a própria dimensão ou expandir o reino para outras dimensões. O embaixador escolheu a segunda opção. Ao contrário dos outros cidadãos, ele sim podia viajar livremente para onde ele quisesse. Então ele veio para a Terra e influenciou a cabeça do dramaturgo do século XVI, Christopher Marlowe, para criar o SCP-701, a Tragédia do Rei Enforcado, que é uma tragédia de vingança da Era Caroline que matou dezenas de pessoas de uma forma totalmente anômala. O embaixador também influenciou a mente do compositor Carlo Gesualdo, que tinha acabado de matar a sua esposa traidora e o seu amante. Carlo teve várias visões de Alagara e o embaixador resolveu o levar para se tornar um dos cidadãos de lá. Só que ao invés de ser só mais um dos zumbis mascarados, o embaixador lhe deu uma missão. Junto ao Lorde Amarelo, ele teria que dar um jeito de trazer aos poucos a Alagara para a Terra. Então os dois criaram o SCP-6624,
que é uma música que afeta a mente e o corpo de quem escuta. Só que o efeito mais importante é que ele também consegue invocar os cidadãos de Alagara para a realidade, o que aos poucos traria uma expansão do reino, que é o que justamente o embaixador quer. Eu tinha dito que ele governava a cidade por meio do rei enforcado, não disse? Pois bem, além de governar, ele é totalmente autoritário. E se algo ou alguém não o agrada, ele exila para outra realidade. Simples assim. Não aconteceu só com o Lorde Negro, mas também com 4 cidadãos que criaram uma música que não agradava nem um pouco. Então ele os exilou para a Terra, onde criaram uma banda que ficou conhecida como SCP-5075. Só que o embaixador descobriu e viu isso como uma afronta. Então veio pessoalmente em uma de suas performances, machucou gravemente todos os 4 e ordenou a encerrar as suas atividades. Ou da próxima vez, ele os machucaria bem mais. Só que não deu muito certo, eles continuaram tocando secretamente, de forma que nenhum espião pudesse avisar o embaixador. Teve algum ponto da história em que uma força-tarefa da Fundação teve o azar e o desprazer de se encontrar pessoalmente com o próprio embaixador. Como ele estava entediado, resolveu que iria brincar um pouco com os soldados, destruindo eles tanto fisicamente quanto psicologicamente. A manipulação da realidade pode ser usada para muitas coisas. Ele matou 99,9% da força-tarefa no local, só deixando um deles vivo como uma mensagem. Mas não era o sobrevivente que ia mandar mensagem. O corpo dele que ia. O embaixador levou ele para frente do rei enforcado. Então, ele foi até o rei e levantou o véu que escondia o seu rosto. O soldado então presenciou a mais pura insanidade que já tinha visto em toda a sua vida. Aquilo foi tão chocante que a sua própria mente colapsou, e ele acabou por optar a saída mais rápida, o suicídio. Então, o embaixador levou o corpo dele para os agentes como uma mensagem, para que eles soubessem o quanto a raça humana é frágil e insignificante perante a seres cósmicos. Enquanto o rei enforcado é uma entidade indiferente, ou seja, não liga para nada desde que não afete, o embaixador sabe bem quem ele é e tira o máximo de proveito disso. Ele é uma entidade maquiavélica, manipuladora, narcisista e oportunista, sempre tirando vantagem dos mais fracos, fingindo dar poder para eles, mas na verdade a única coisa que ele quer é ter ainda mais poder, conseguindo tirar vantagem até mesmo do próprio rei enforcado, a qual ele nunca foi leal de verdade. Ele mesmo que o mantém acorrentado, ele quem planejou a sua morte e está planejando a sua eternidade, o mantendo preso em correntes, dizendo que são para conter a sua dor, quando na verdade é para o conter. Os poderes do embaixador condizem com seu ser. Ele é capaz de manipular a matéria e a realidade com o pensamento, além de poder viajar livremente pelo multiverso, como já fez para se encontrar com um Gran Karcist Ion no reino de Adton. Mas não se engane, por mais que o rei esteja enfraquecido e acorrentado, o poder do embaixador ainda assim não se equipara, e ele sabe disso. Por isso que o mantém acorrentado e enganado. Porque ele sabe do poder que o rei enforcado tem agora, e sabe que se ele se libertar e ir para o seu auge, ele o destruiria.